vocês? Hoje eu vim trazer dicas pra você arrasar nos testes de inglês, dar o tutorial completo de preparação e como que funciona o melhor deles, na minha opinião. Se você quer migrar ou estudar fora, você com certeza já ouviu falar de testes de inglês como IELTS, PTE, TOEFL, Duolingo, Cambridge e muitos outros. Eu mesma já fiz 3 desses ao longo da vida, mas com certeza o que as pessoas estão tendo as melhores notas é o PTE da Pearson. E hoje eu vou te explicar tudo sobre ele e dar truques pra você se sair bem, independente da sua confiança no inglês. São muitos testes e nem todos são aceitos pelas universidades e pelos governos. Então, antes de investir o seu dinheiro suado, bora pegar as informações, vamos começar! Os testes de proficiência são divididos em 4 categorias: Reading, Writing, Listening e Speaking. Eu vou explicar cada uma delas e te dar dicas para você vencer toda a prova. Para começar, o Speaking. Ele vai avaliar a sua leitura em voz alta, repetição de frases, descrição de imagens e você vai ter que responder perguntas curtas. Ele é o terror de muita gente, porque muitas pessoas confundem ter um sotaque com estar falando errado. Don't tell me you don't feel anything. E não é a mesma coisa, afinal a prova sabe que pessoas de diferentes lugares vão falar inglês com diferentes entonações. Até porque se eu falar water com sotaque americano e water com sotaque britânico, as duas palavras estão corretas do mesmo jeito, porque eu acertei a pronúncia. Então se você tem medo do speaking por causa do seu sotaque, é muito diferente ter um sotaque e pronunciar incorretamente. Outro segredo, a cadência das suas frases é muito importante. Não é para demorar muito para falar, tem que ter fluidez. É melhor você ter um sotaque um pouco mais carregado e falar rápido do que você ficar igual o Google Tradutor, falando igual um robô bem espaçado e bem artificial. Olá, prazer em conhecer você. Então agora é a hora de você começar a falar sozinho em inglês e se gravar falando. Eu sei que muita gente tem vergonha, mas só você que vai ouvir suas gravações. É muito importante você se ouvir para você saber onde que você precisa melhorar a sua pronúncia. Então conversa bastante sozinho e fala, solta essa língua e grava a sua própria voz, seja em vídeo, seja em áudio, para você poder se ouvir e melhorar. E outra dica de ouro para quem é tímido, para quem tem bloqueio de falar inglês com outras pessoas, é você fazer uma prova que é corrigida por computador, ao invés de ter um aplicador conversando com você. Isso faz toda a diferença e é um dos motivos pelos quais eu e vários outros professores temos recomendado o PTE ultimamente. O PTE é um teste de proficiência reconhecido internacionalmente por centenas de universidades, aceito no processo de visto de vários países como Austrália, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, e a prova é 100% computadorizada. Justamente por isso, o resultado sai em até 48 horas. E o fato de ser online também garante que a prova é imparcial, então o aplicador nenhum vai te prejudicar, só a sua falta de estudo, mas isso não vai acontecer. Inclusive, você sabia que o Pearson PTE foi pioneiro na correção automatizada de testes de proficiência de inglês? Com o uso de algoritmos avançados, eles avaliam cada resposta com base em centenas de milhares de exemplos reais. Isso significa resultados mais rápidos, precisos e livres de subjetividade. Enfim, a gente vai falar mais do PTE em breve, bora para a próxima parte das provas, o Writing. Como o nome já diz, o Writing vai avaliar a sua escrita, seja te pedindo para resumir um texto, responder perguntas ou até mesmo escrever uma redação. E para arrasar no Writing não tem como fugir, gente, tem que praticar muito. E eu recomendo você fazer simulados, até para você cronometrar o tempo e ver como que você se comporta sob pressão. Lá no site do PTE tem diversos recursos gratuitos para preparação antes da prova, inclusive um aplicativo e testes para você saber como que o teste funciona na prática. E também é muito comum nas provas ter o que a gente chama de overlap, que é quando o assunto de uma questão se repete em outra questão, às vezes em outra parte da prova. Então, por exemplo, alguma questão de reading tem um texto sobre alimentação saudável e uma questão de writing te pede para escrever um pouco sobre a importância de beber água. Isso é muito comum de acontecer quando a prova repete o mesmo assunto em categorias diferentes. Então, muitas vezes a própria prova vai te ajudar a ir bem nela. A penúltima categoria que todos os testes de inglês têm é o reading, que vai exigir de você interpretação de texto, preenchimento de lacunas, vocabulário e questões de múltipla escolha. E essa é a parte que eu acho que pode se tornar mais divertida de estudar. Sabe por quê? Porque você pode praticar o seu reading com áreas que te interessam. Livros de temas que você gosta, notícias de assuntos intrigantes, histórias em quadrinho, até mesmo post em rede social. Só que aí você tem que ter cuidado, porque não pode ser uma pessoa que escreva tudo errado, né? Eu, Débora, por exemplo, adoro ler fanfic de Harry Potter e histórias em quadrinho em inglês. Realmente me ajuda muito a praticar. E eu te recomendo usar o método da repetição
repetição espaçada, que é separar um momento diário para os seus estudos. Estudar, mesmo que pouco, todos os dias. É cientificamente comprovado que ter essa frequência ajuda a fazer o nosso cérebro fixar melhor a matéria e compreender que aquilo é importante, não é para esquecer. Mesmo que 15 minutos por dia, o importante é a frequência, é fazer o inglês se tornar parte da sua rotina e do seu dia a dia. E para finalizar, a quarta categoria dos testes de proficiência é o listening. Ele vai te pedir para fazer resumo de textos falados, resolver questões de múltipla escolha, preencher lacunas e escrever a partir de ditado. Nessa parte, o seu foco tem que ser palavra-chave. Mesmo que você não entenda por completo, se você mostrar que sabe as palavras que foram mais faladas e o assunto, já vai ser suficiente em muitas questões. E essa parte também pode ser divertida de estudar. Afinal, músicas, filmes, podcasts, tudo isso é um listening. Mas eu, Débora, amo praticar com vídeos no YouTube. Sabe por quê? Eu acho mais fácil entender quando a pessoa tá falando com você do que, por exemplo, num filme que as pessoas estão falando muito rápido, às vezes usando gírias, e estão falando entre si. Eu gosto desse formato de YouTube, né, que eu tô olhando pra câmera, falando diretamente com você, entrando um pouquinho na sua casa. A gente se sente mais próximo, sabe? Então eu gosto muito de pegar assuntos que me interessam, maquiagem, games, vlogs, e assistir vídeos no YouTube de pessoas falando em inglês. Por exemplo, eu aprendi a falar nomes de comidas assistindo a vlogs de grocery haul, que eram pessoas que estavam mostrando o que elas compraram no supermercado. Então elas iam lá listando, né, o que elas compraram, e eu ia aprendendo o nome das comidas, aprendendo vocabulários que às vezes eu não ia encontrar em outro lugar. Eu também aprendi muita palavra nova assistindo tutoriais de maquiagem em inglês, coisas que seria difícil eu aprender em outro lugar, sabe? Como que fala pálpebra, queixo, testa, o nome dos produtos, dos cosméticos, tudo isso é vocabulário, você tá praticando. Então eu gosto de assistir vídeos no YouTube de pessoas falando em inglês, porque ela tá olhando pra câmera, eu me sinto mais próxima. Eu, Débora, gosto muito de praticar dessa forma. E inclusive tem muitos youtubers estrangeiros que fazem vídeos focados nisso, em ajudar estrangeiro a ouvir uma conversa e praticar. Então se você gosta de carro, ciência, tecnologia, jogos, maquiagem, entretenimento, procura vídeos no YouTube e assista pessoas falando sobre isso, vai te ajudar bastante a praticar o listening. E agora que eu já falei as dicas, vou te contar tudo sobre o teste que eu vou te recomendar e, na minha opinião, é o melhor e vai te garantir a melhor nota. O PTE. O PTE é um teste de proficiência em inglês reconhecido internacionalmente. Ele é aceito em centenas de universidades e ele é aceito também no processo de visto de muitos países, tipo Austrália, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Os resultados são disponibilizados em até 48 horas e aqui no Brasil o teste é aplicado em várias cidades, tipo Rio, São Paulo e Recife. Todo dia tem aplicação de prova e dá pra pesquisar no site qual que é o lugar mais perto de você. E o PTE tem um formato 100% computadorizado. Todo teste é realizado em um ambiente digital, o que garante mais segurança, precisão e imparcialidade na avaliação. Diferente de outros testes, não tem um humano atrás de você te observando, colocando pressão e tornando a sua prova ainda mais difícil. E tem muitas opções de preparação oficial e simulados para te familiarizar com o formato do teste. Vale muito a pena ir no site deles, conferir tudo e marcar a sua prova. Até porque tem cupom de desconto! Com o código PTE Débora 10, você garante um desconto que faz toda a diferença. E galera, é isso. A dica final que eu dou é marcar sua prova, parar de enrolar. É só entrar no site e escolher a melhor data. O PTE tem testes todos os dias em diversos test centers do Brasil. E não enrola, porque muita gente sabe que vai precisar do teste algum dia e fica adiando esse momento e acaba perdendo oportunidades. Eu mesma tenho uma amiga que morou na Austrália por mais de um ano sem fazer teste de proficiência porque estava com medo de se sair mal, de não ter uma nota boa, e nesse meio tempo ela podia ter sido promovida no trabalho, podia antecipar o visto permanente dela, mas o medo paralisou. Se você marcar a prova, nem que seja pela pressão, você vai estudar e vai colocar o sonho pra fora do papel. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas vai por mim, vai dar tudo certo. Entra no site do PTE que tá na descrição e vem fazer o seu teste com desconto usando o código PTE Débora 10. E muito obrigada, Pearson, por acreditar em mim e no meu trabalho. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que estuda inglês e tchau!